A paz do Senhor, igreja. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Abram as vossas Bíblias comigo. Efésios capítulo 6. Versículo de número 10. Quero dizer que é motivo de muita alegria poder contribuir com o reino de Deus, aprendendo nesta noite aqui com os irmãos. Agradeço meu pastor pela coragem e sempre confiança em cada um de nós, esses obreiros que têm aprendido muito com ele. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar até aí. Glória a Deus. Vale lembrar que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi direcionada a uma igreja a qual ele tinha uma certa intimidade. Se nós formos recorrer à palavra do Senhor em Atos capítulo 18, nós vamos observar que Paulo já tinha passado ali em Éfeso. Ele já tinha convivido com aqueles irmãos. Ele já tinha passado ali alguns meses, alguns anos. E a Bíblia vai dizer que lá em Éfeso, ele pôde contribuir de uma forma muito grande, através dos ensinamentos, através da orientação, através da exortação, da admoestação. E ele vai ensinar a igreja, e ele vai trazer alguns ensinamentos para essa igreja logo mais à frente. Só que nesse momento a qual essa carta foi escrita, Paulo aqui não está em Éfeso. Paulo está preso. E ele, ao endereçar essa carta aos seus irmãos daquela cidade, aqueles seus irmãos que outrora ele conhecia com uma certa intimidade, ele começa a escrever essa carta. Quando Paulo está escrevendo, ele não está podendo viver como ele gosta de costume, que é andando, pregando, visitando as cidades, conhecendo muitas pessoas. Ele não está fazendo como ele ama. Ele está preso. E o que a princípio nós aprendemos com Paulo ainda no início disso tudo é que, mesmo preso, Paulo não para o seu propósito. Mesmo preso, Paulo não vai parar de pregar a palavra de Deus. Mesmo limitado fisicamente, Paulo não vai parar. Meus amados irmãos, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, independente do que vier à sua frente para tentar te parar, tentar te prender, você não pode deixar que isso atrapalhe o foco. Você não pode deixar que isso atrapalhe o decorrer da sua missão, que é fazer a obra de Deus. Em Éfeso,
muitos acreditam que a partir daquela igreja, muitas outras igrejas foram abertas e o evangelho foi crescendo. E a estratégia que Paulo vai usar, amados irmãos, nesse momento é através dessa carta aqui. E ele percebe que os irmãos de Éfeso estavam um pouco frios, sonolentos na fé. E ele, por ter amor àqueles irmãos e amor à obra de Deus, vai escrever. Então, quando nós olhamos aqui no capítulo de 1 ao capítulo 3, nós vamos observar que esses 3 primeiros capítulos, Paulo ele está falando à igreja acerca da doutrina. Ele vai falar de maneira como Deus escolheu. Ele vai falar que Deus escolheu a cada um de nós ainda antes da fundação do mundo. Aí, do capítulo 3 em diante até o 6, ele vai começar a apertar um pouquinho aqueles irmãos. Ele vai começar a admoestar, vai começar a cobrar de uma certa forma aquele povo de Éfeso. Você vai perceber também que ele está cobrando a igreja um padrão de vida espiritual. E que padrão é esse? Paulo acreditava que não bastava simplesmente de ir para a igreja, não bastava simplesmente caminhar, levantar as mãos, conviver ali no meio. Não. Paulo acreditava que nós deveríamos, e que eles naquela época deveriam manter o padrão. E esse padrão ele vai começar a falar aqui no capítulo 3 ao capítulo 6. E perceba só, capítulo 5, versículo 14, por favor, abra comigo. Paulo está dizendo assim, ó: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Perceba que, logo mais, alguns versículos à frente, olha o 18, versículo 18 do capítulo 5. A expressão que Paulo vai falar para os irmãos aqui é: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar que não tem como a igreja de Jesus vencer se ela não estiver cheia do Espírito Santo. Não é possível a igreja resistir se ela não estiver cheia do Espírito Santo. E aqui, algo muito interessante é que não tem como você estar cheio do Espírito Santo e cheio de alguns pecados. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Não tem como ocupar o mesmo espaço. E, amados irmãos, Paulo faz menção de falar: enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo: presbítero, se você não se encher do Espírito Santo, se você não buscar as coisas do céu, você vai se encher do pecado, você vai se encher da pornografia, você vai se encher da mentira. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de mentiras. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai estar cheio de maledicências. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai estar cheio de outros pecados por aí. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é: nós precisamos estar cheios. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, com certeza, meu irmão, nós estaremos cheios de diversos outros pecados. Paulo, então, ele vai cobrar a igreja que esteja realmente cheios. Aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai chamar a atenção da igreja para que eles possam entender que estão vivendo uma guerra. Ele vai dar um alerta para aquele povo. Ele vai ligar o sinal de pisca e vai falar: ei, quem sabe por muito tempo vocês estavam dormindo, quem sabe por muito tempo estavam aí, vamos deixar a vida passar, vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu.
mas vocês estão vivendo uma guerra. E ele começa a apertar um pouco mais. Amados irmãos, não pense que a caminhada com Deus é um mar de rosas. A caminhada com Deus, ela é uma guerra. A caminhada com Deus, ela é tomada por esforço. Nunca pense que essa caminhada cristã vai se resumir apenas da gente vir aqui na igreja, cantar alguns louvores, levantar, orar com o nosso pastor. A nossa caminhada com Deus não se resumirá nestas coisas. Por trás de todo esse cenário existe algo a qual nós estamos aprendendo aqui, que é a guerra espiritual. Quem sabe você não tenha presenciado ou não tenha sentido, mas você sentindo ou sabendo, ela existe. Enquanto os músicos estão louvando, nesse mesmo momento, eles estão cantando, estão tocando, mas há uma guerra, impedindo e travando a adoração. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, falando da mensagem do Evangelho, existe uma guerra. E guerra essa que quer te impedir. E aí você começa a entender por que às vezes você não consegue entender com tanta facilidade uma palavra. Porque às vezes consegue com tanta facilidade perder a concentração. É porque é uma guerra, meu irmão. É normal. O problema não está em você simplesmente. Quem sabe você pense, olha, eu não estou conseguindo me concentrar nos cultos. Meu Deus, eu sento para estudar para o meu concurso, consigo, entendo. Mas quando eu pego a Bíblia, quando eu vou para a igreja, quando eu começo a escutar a pregação, parece que tudo se embaraça. É a guerra espiritual que nós enfrentamos. Há uma batalha e essa batalha tem um alvo. E o alvo é a minha e é a sua vida. Por trás de tudo isso, meus irmãos, existe essa batalha. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos abrir aí, por favor. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa é a guerra que nós estamos enfrentando. Não cegou simplesmente as nossas vistas, mas o nosso entendimento. Uma das primeiras formas que o inimigo tenta de te parar é bloqueando a sua mente. E Paulo faz questão de dizer aqui no capítulo 6, versículo 11 de Efésios, que ele diz assim, ó: nós que temos que nos revertir de toda a armadura de Deus, que nós não podemos esquecer de uma armadura sequer. E aqui é interessante que às vezes a gente olha para as armaduras e quem sabe pode até dizer, não, essa armadura aqui eu tenho, não, essa armadura aqui eu porto ela, não, essa aqui, esse item eu consigo manobrar bem, mas esse aqui não é muito a minha área. Bom, amados irmãos, essa armadura, ela não pode ser usada faltando algum item. Ela não pode ser usada faltando algum equipamento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que ele vai dizer no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Paulo vai deixar claro aqui que a nossa luta não é contra a nossa esposa, da esposa não é contra o seu marido, que a nossa luta não é do pai contra o filho, não é do irmão contra o irmão, a luta não vai ser do diácono contra o presbítero, a luta não vai ser do pastor contra os seus vices. Essa luta não é contra pessoas, amados irmãos. Ela não é contra pessoas.
Essa luta, ela é contra algo muito bem organizado, contra o mundo das trevas. E aqui, Paulo também vai deixar claro que essa luta será contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade. Paulo está mostrando aqui para nós que, quem sabe você não é organizado na sua vida, mas o mundo das trevas, o nosso inimigo, ele é muito bem organizado. E ele não perde tempo. Quem sabe nós não conseguimos gerenciar bem o nosso dia. Quem sabe não conseguimos traçar um projeto de vida e chegar agora próximo ao final do ano e falar, olha, consegui cumprir bem aqui o meu projeto de vida. Falei que iria ganhar almas, falei que iria congregar mais e consegui. Falei que iria buscar aí uma vida mais saudável, hábitos melhores. Quem sabe nós temos a organização lá embaixo. Mas o mundo das trevas, o nosso inimigo, ele é muito bem organizado. E toda essa organização, mais uma vez, eu reitero, é com o foco de destruir a minha e a sua vida. O foco é de destruir o seu casamento, é de destruir a sua família, é de destruir o seu ministério. Tudo isso nesse foco. Enquanto a Bíblia vai nos mostrar claramente, amados irmãos, que nós precisamos conhecer o inimigo. E uma das formas de conhecer o inimigo e se preparar para a batalha são dois extremos. O primeiro extremo é superestimar o inimigo, olhar para ele e dizer, não, ele não é nadinha, já não sei o que, quem sabe por muitas vezes a gente acaba subestimando o nosso inimigo, dizendo que ele é fraco, que ele já está perdido, e realmente está. E o outro extremo é autoestimar, acreditar que ele está além das nossas forças, acreditar que ele é bem maior que os nossos poderes, que as nossas forças, acreditar que os problemas vão sempre estar maior que o nosso Deus. Então nós precisamos entender que ele não é nem grande demais e nem pequeno demais. Nós precisamos entender que nós não podemos estar despreparados ao entrar nesta guerra. E que mesmo após entrarmos, nós precisamos estar com o nosso Deus. Amados irmãos, Paulo vai fazer menção aqui do dia mau, a qual nós lemos. O dia mau, para que possais resistir no dia mau. O dia mau pode ser uma segunda-feira. O dia mau pode ser uma terça-feira, como hoje. O dia mau pode ser um sábado, um domingo. Paulo não vai falar aqui qual será esse dia mau. Ele não vai dar nome a esse dia mau. Ele não vai falar, olha, o dia mau será na sexta-feira 13, 14, 15. Não. O que ele vai falar é que o dia mau chegará. E quando esse dia mau chegar, amados e queridos irmãos, não se chegar, mas quando chegar, porque o dia mau, ele é inevitável, não tem jeito, você bonito, feio, gordo, magro, preto, branco, rico, pobre, você enfrentará o dia mau. Você estando bem, você estando animado, você estando no seu melhor momento da sua vida, não importa, o dia mau chegará. Talvez o seu dia mau foi hoje, talvez o seu dia mau foi quando você recebeu uma notícia de um falecimento de um ente querido,
Talvez o seu dia mau foi quando você recebeu o diagnóstico de uma doença. Talvez o seu dia mau foi quando você tentou o suicídio. Talvez o seu dia mau foi quando falaram mal de você, te jogaram para baixo, acabaram com a sua autoestima. Talvez o seu dia mau foi quando você foi deixado sozinho pelos seus amigos, pelos seus colegas. Mas eu quero te dizer, amado irmão, que no dia mau, que chegará para todos nós precisamos estar preparados. No dia mau eu não posso jogar a toalha. No dia mau eu não posso desistir. No dia mau eu não posso falar: não quero mais ser crente. Acabou, chega evangelho. Só para sofrer, só para ser perseguido. No dia mau, você, conforme Paulo está nos orientando, tem que resistir. O dia mau, amados irmãos, não é brincadeira. E aqui, nós vamos caminhando para a nossa primeira peça da armadura, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 14. E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Literalmente ele está falando aqui para apertarmos o cinto mesmo. Cingir, colocar, apertar. E a verdade. Coloca lá para mim, Denis, aquele. A eficácia da armadura depende de dois detalhes. O primeiro deles é compreender que o encorajamento ele vem de Deus. E o segundo é que entender que a armadura só é poderosa em Deus. Não tem jeito eu pegar a armadura de Deus e querer usar da minha forma. Não tem como eu usar a armadura de Deus ao meu bel prazer, dos meus moldes. Não tem como eu querer usar a armadura, estar protegido para a batalha, mas não querer o dono da armadura. Não tem jeito. Glória a Deus. A primeira peça é o cinto, o cinturão da verdade. E o que vem a ser verdade, irmão Jackson? Do grego quer dizer aletheia. Aletheia vem da palavra leteia, que era um rio, a qual a mitologia grega acreditava que esse rio, após você entrar por ele, você, ao ser mergulhado, toda a sua vida pregressa, todo o seu passado, o que você fez de ruim na vida, ficava para trás. Ela apagava o seu passado, esse rio. E na mitologia grega, e no grego, a palavra a faz menção à negação. Então, aletheia, o que não pode ser negado. Quando nós olhamos no grego, ele está falando, olha, a verdade é aquilo que não pode ser negada, é aquilo que não pode ser contestada. Aí quando nós olhamos para o hebraico, a qual a Bíblia foi escrita por hebreus, judeus, nós vamos encontrar a palavra emet, verdade. E ao entender sobre verdade, os hebreus já têm uma visão diferente dos gregos. Porque os gregos, outra feita, eles diziam que a verdade é aquilo que não pode ser negado, verdade é aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Verdade, para ser uma verdade, a gente tem que ter um porquê, a gente tem que conseguir explicar como que funciona essa verdade, para chegar na verdade.
Mas aqui, para os judeus e para nós, a verdade, ela não precisa ser explicada cientificamente. Ela precisa fazer sentido. Ela precisa, como o fundamento da nossa fé, que nós creiamos. E nós vamos ver agora qual é essa verdade. Por que esse cinturão? O cinto da verdade. Ali estava ele, esse cinto, a qual nós podemos dizer que não é nenhuma armadura de coragem, como serão as outras que vão ser faladas aqui, como escudo, como a espada. É um cinto. Mas a função desse cinto, amados irmãos, para o soldado romano era de grande relevância. Esse cinto servia para segurar, assim como para nós, serve para segurar a nossa roupa, mas muitas das vezes a nossa roupa consegue ficar em pé, a calça, tranquilamente, sem cinto. Mas para o soldado romano, era indispensável o uso do cinturão. E Paulo, ao entender isso, por toda a sua experiência, por toda a sua vivência, ele vai falar o cinto da verdade. O cinto tinha a função não apenas de segurar as outras partes da armadura, mas também de fazer a ligação entre todas elas. E é isso que a verdade é, amados irmãos. A verdade, ela consegue fazer a ligação entre tudo. Tem uma frase que eu coloquei mais à frente, uma frase que meu pastor falou, que a verdade, ela faz o elo entre Deus e os homens. Provérbios 23 vai falar: compre a verdade e não abra mão dela. A verdade é tão importante e nós vamos falar um pouco mais dela. O cinto é a peça que segura ou prende as roupas, a cintura. Usava-se no armamento romano um cinto para prender a couraça e o resto da roupa. Esse cinto vinha cheio de pedras semi-preciosas e era usada com muito orgulho pelos soldados. Isso aqui eu descobri em uma das literaturas do nosso amigo presbítero Oséias. Além de ter essa função, ela também tinha algumas pedras de valor, onde com muita alegria os soldados faziam uso do seu cinturão, com aquelas pedras. E isso, levando para a nossa vida prática, também é tão lindo, quando a gente se orgulha de ter uma vida baseada na verdade. Quando a gente consegue deitar a nossa cabeça sobre o travesseiro e dormir um sono tranquilo, porque estamos tranquilos de que vivemos uma vida de verdade, uma vida a qual corremos da mentira. A finalidade do cinto era prender todos os pontos da armadura, fazer a ligação. E aqui nós começamos a entender e compreender as ferramentas que Satanás usa e como o cinturão da verdade pode ajudar a rebater. A primeira dela é o relativismo. A verdade é múltipla e depende do ponto de vista de cada um, do sujeito. O engraçado é que no século 18, 19, o relativismo ele teve grande importância, grande crescimento, onde eles começaram a falar: não, a verdade depende. A verdade não é simplesmente o que é, não. Depende do ponto de vista. Depende de quem está falando. A verdade vai depender do ângulo que você está. Outra ferramenta que Satanás usou no decorrer dos anos foi o subjetivismo. Cada pessoa tem a sua própria verdade. É a outra doutrina que nasceu por aí. Um exemplo disso é o infanticídio
nas tribos indígenas. Muitos defendem com muita clareza a morte de crianças, ou prematuras, ou com alguma deficiência, ou com alguma síndrome que não seja totalmente perfeita. As tribos indígenas, elas têm esse costume, algumas delas, se nasce uma criança assim com alguma anomalia, eles fazem ali o assassinato. E algumas pessoas defendem isso, porque falam, não, a cultura deles é dessa forma. Eles sempre aprenderam assim. Quem somos nós para poder querer dizer não para eles? Outra ferramenta de Satanás é a negação dos dogmas, onde eles começaram a dizer, não existe verdade absoluta. Nenhuma verdade é absoluta. No decorrer da história, essa foi outra armadilha de Satanás. E a outra é o cultivo à incerteza, incentivando que não há verdade. Verdade é o que eu acho, é o que eu acredito. E assim, ele vai entrando pelo tempo. As novelas, os filmes, os desenhos animados vão tomando por parte desses intelectuais que criam essas teorias e passam por aí. Ao longo da história foram desenvolvidos vários conceitos sobre a verdade. A verdade está no conhecimento. Os filósofos muito famosos que vocês conhecem, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles acreditavam que a verdade estava no conhecimento. A verdade, ela não está no conhecimento, ela é lógica. Aí, Descartes é que falava, para ser verdade tem que ser comprovado, a gente tem que conseguir fazer a prova dos três. A verdade empírica, que essa muitos de vocês conhecem, que é aquela verdade adquirida no decorrer da vida. Você aprende com seu pai uma coisa, e isso vai passando de geração a geração, e aquilo vai se tornando verdade para a sua vida. Seja em medicamentos, caseiros, naturais, seja em diversas coisas. A verdade lógica e empírica, Kant. E para nós, cristãos, o que é a verdade, irmãos? O que é a verdade para mim e para você? A verdade é aquilo que é consistente com a mente, com a vontade, com o caráter e com a glória de Deus. A verdade também é a palavra de Deus. A verdade também é o nosso Cristo. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. João capítulo 16, verso 6. João 14, versículo 6. Você consegue colocar aqui para mim, Denis? Para a gente fazer uma leitura junto? Vamos lá? No tempo 3, vamos fazer uma leitura coletiva. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu acho mais lindo aqui é que Jesus simplesmente não diz o que eu digo é verdade. O que eu estou falando para vocês, vocês podem acreditar, pois é a verdade. Ele chama a responsabilidade para si e diz:
eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é o nosso Cristo, amados irmãos. Ele é a nossa verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além disso, a palavra de Deus também é a verdade. João 17:17. Vamos abrir aí, João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, a nossa Bíblia, ela é a verdade. E aqui, um alerta que eu quero fazer para mim e para você. Não tem como nós estarmos na igreja, servindo ao Senhor Jesus, termos a verdade embaixo do braço, andar com a verdade por aí, vir e trazer a verdade para a igreja, chegar em casa, guardar a verdade na estante, no rack, e a gente não ter condição de parar para meditar na verdade, para folhear a verdade. Quantos de nós já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente, e a gente nunca pôde falar, olha, eu consegui fazer a leitura da Bíblia, eu consegui ler a Bíblia toda. Amados irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a verdade, ela é a palavra do Senhor para cada um de nós. Então você precisa se incomodar ao ponto de ficar incomodado e falar, meu Deus, como eu vou ficar só passeando com a verdade e não vou conhecer ela realmente? Nós precisamos, no mínimo, não vou dizer estudar toda a Bíblia, mas no mínimo, pelo menos uma vez na vida, ter fala assim, eu consegui ler a Bíblia. E aqui, quem sabe até uma pedrinha daquelas colocadas no cinturão ali dos soldados de alegria. Eu consegui trabalhar o ano todinho, li a Bíblia. É motivo de alegria. Eu, certa feita, eu perguntei para o meu avô, falei, vô, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele, que é isso, meu filho? Algumas vezes. E eu observando e fazendo perguntas para ele, me fala o que está escrito lá em Gênesis tal, 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 Lucas tal, tal, tal. E ele começa a falar. Aí ele falou, meu filho, o melhor disso tudo não é simplesmente ter aqui, gravar, mas é que quando nós passamos a ler, nós passamos a guardar no nosso coração. E a verdade, ela precisa estar no meu e no seu coração, amados irmãos. Salmo 115 diz assim, verso 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele vai responder, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Em outras versões, melhor que essa que eu acho, é que e que tem em seu coração a verdade, que tem a palavra de Deus em seu coração, que tem Jesus Cristo em seu coração, esse habitará no tabernáculo do Altíssimo. Glória a Deus. A verdade, ela não é, amados irmãos, aquela verdade a qual nós escutamos por aí, doa a quem doer, a verdade é assim. A verdade de Jesus, ela não machuca. Estava vendo mais cedo um vídeo do deputado Nicolas,
onde ele estava em uma roda de pessoas entrevistando ele, e ele falava: olha, a verdade, ela é tão linda, mas ela não precisa machucar. Aí as pessoas perguntaram: como assim, Nicolas, não precisa machucar? Não, a verdade, ela vai ter o poder de te instigar, mas te machucar, ela não precisa te machucar. Aí falaram: me dê um exemplo. Ele falou: eu posso muito bem virar para um homossexual e falar: você vai para o inferno porque você está numa prática homossexual e tal. Mas eu também posso falar: meu querido, as escrituras diz que esse não é o caminho. As escrituras vai falar que... Aí ele mostrando a outra forma de falar. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente nós podemos confundir falar a verdade com ser grosseiro. Quem sabe você conhece alguém que é muito rude assim, e a justificativa da pessoa é: só falei a verdade. Essa não é a verdade cristã. A verdade que nós acreditamos, ela vem com amor. A verdade que nós acreditamos, ela traz consigo o amor de Cristo. Olha o que Paulo aplica a verdade nos relacionamentos. Efésios 4:20. Vamos abrir lá. Efésios 4:20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. E se o que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da nossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o cuidado de Paulo ao falar com seus irmãos, ao pedir para eles agirem com seus irmãos. Domingo passado alguém falou aqui que foi na EBD, o pastor Heber: bate o seu dedo mindinho no canto da porta para você ver como ele vai doer. É o dedo mindinho, tão pequenininho, quem sabe é até um pouco sem significância, mas é importante para o corpo. Então nós precisamos buscar essa verdade, esse amor, abandonar a vida de engano, abandonar a vida falsa. O só parecer verdade, amados irmãos, não é o suficiente. É necessário ser realmente verdade. Porque muitas das vezes nós usamos uma capa. Não, parece que é verdade, mas por trás, a gente lembra da figueira. A figueira toda vistosa, bonita, parecia ter frutos. O mestre chega para procurar frutos nela, não tinha. Quem sabe você pode estar vivendo uma vida que parece que está andando na verdade, mas ainda assim você conhece. Eu não, mas você conhece, e Deus também conhece, que ainda não está na verdade. Volta lá para nós, Denis, obrigado. Emoções. O cinturão do soldado romano era usado na área da cintura e do abdômen. E para os judeus, essa área era também considerada como o centro das emoções. Quando Paulo exorta a usarmos o cinturão da verdade, amados irmãos, ele está dizendo para que nossas emoções creiam no que for verdadeiro. Ele está falando, cuidado aqui com as suas emoções. Devemos tomar cuidado com as emoções. Por quê? A emoção nem sempre ela está certa. Os sentimentos podem ser enganosos.
Quem pode abrir para mim Provérbios 3:7? E Jeremias 17:9. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jeremias 17:9 deles. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Cuidado com as suas emoções. Sentimentos errados podem dar vazão ao inimigo, podem abrir a porta ao inimigo. Os sentimentos errados, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí o 27 vai falar, não deis lugar ao diabo. Os sentimentos errados podem colocar brechas, e essas brechas o inimigo usará. Deus olha para dentro de nós. Salmo 7, o 8 e o 9. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu... pastor Campeiro. Pois tu, o justo Deus, provas o coração e a mente. O Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a minha e a sua mente. A verdade é o elo de ligação entre Deus e os homens. Amados irmãos, essa primeira peça da armadura, a verdade, ela é algo que precisa ser usada por nós como não uma parte do dia, mas como uma integralidade do nosso cotidiano. A nossa vida precisa ser pautada na verdade. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, você tem que firmar na verdade. Lembro de um caso que aconteceu há alguns anos, com minha mãe por volta de 2017, 2018, fizeram uma denúncia uma denúncia totalmente mentirosa. Colocaram que ela, na época, diretora de Indústria e Comércio do Estado, estava recebendo mais de 1 milhão em propinas, já tinha comprado chácaras, não sei o que, carros. Mentira daquelas mesmo, pesada, que você olhava para a bichinha assim e falava, oh meu Deus do céu, não tem onde cair morto, de onde que saiu isso? Mentira. E de lá para cá, o peso de sustentar essa verdade não foi fácil. O peso de sustentar e lutar contra essa mentira não foi fácil. Por isso eu quero te dizer que permaneça firme. Mas eu aprendi muito com ela que a gente conhecendo e olhando, eu falava, rapaz, a minha mãe, ela teve sim a oportunidade de pegar alguma coisa, de dar uma vantagem, mas preferiu seguir a verdade. E no decorrer da minha vida, eu também tive essas oportunidades, mas por causa do exemplo, eu consegui ficar um pouco firme. Um pouco não, amados irmãos. Consegui firmar. O que eu quero dizer com isso? Alguém está olhando para você.
Alguém está te seguindo, está indo atrás dos seus passos. Então aguenta firme na verdade. O caso dela passou pelo TCE, foi arquivado. Passou pela corregedoria também, foi arquivado. Mas ainda hoje, ainda está por aí ainda, agora no judiciário, rodando. E isso tudo porque preferiu falar a verdade. O que eu aprendo com isso é que não vai ser fácil colocar todas essas armaduras, a qual nós ainda aprenderemos até o final do ano. Mas se nós estivermos com essa primeira peça, que é o cinto da verdade, nós vamos conseguir unir todas as demais coisas. Vai vir o dia mau, vai vir as adversidades, e você vai estar firme na verdade. E quem é a verdade? É o nosso Deus. A verdade é o nosso Cristo, que se entregou por nós, que se entregou e ainda voltará para nos buscar. Então eu quero convidar você a, quando for orar, falar: Deus, me ajuda a andar com a verdade, me ajuda a viver a verdade, me ajuda a participar da verdade, me ajuda a ler a verdade, porque eu tenho certeza que nós venceremos. Pastor Silas, muito obrigado. Pastor, um tópico, a verdade. A gente falar apenas sobre pregar é um pouco mais simples, do que ensinar apenas sobre uma coisa. Mas eu aprendi muito sobre a verdade. Aprendi muito. E quero buscar isso para a minha vida. Viver a verdade, amados irmãos. Tem hora que aquela vontadezinha de soltar aquela mentirinha do gasto, mas até essa aí não dá também não. Não tem meio termo. A gente tem que estar cheio da verdade. Então, amém, pastor? Obrigado. Deus abençoe, presbítero Jackson, por esta ministração. E hoje foi só a primeira peça da armadura. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós trabalhamos algumas terças e agora chegou a hora de ser revestido. E hoje foi só o início. A verdade. E a verdade, ela precisa estar em nós, porque se não tiver verdade, as demais peças não vai encaixar. Que Deus abençoe vocês. A gente precisa de estar revestido com a armadura de Deus para vencer as situações da vida, as batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias nós temos uma batalha para enfrentar. Todos os dias temos um desafio. E quando a gente está revestido da armadura, a responsabilidade aumenta mais ainda, porque você precisa manter a armadura. E o mais incrível, que a armadura só funciona se estiver completa. E o mais incrível também, que você não é revestido com a armadura por partes. Ela é definida por partes para entendimento, mas a armadura é uma só. Então vocês têm que estar pronto em todos os aspectos para que você e eu, nós sejamos revestidos da armadura de Deus. Eu penso que na próxima terça-feira, meus irmãos, nós vamos aprender ainda mais. Hoje aprendemos a importância dessa peça da armadura, que é o cinturão da verdade. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Nós estamos... Jesus um dia disse, e eu gosto muito desse versículo, presbítero Jackson:
quando ele diz, e o evangelista João registra no capítulo 15, versículo 3, ele diz, olha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós estamos sendo limpos, a gente está sendo limpo todos os dias, e a gente precisa disso, que nós somos humanos, nós pecamos, nós vacilamos, nós resvalamos os pés, como aconteceu com Asaf. A gente resvala os pés, e o problema é que a gente resvala quase todos os dias. O que vai nos manter de pé é a armadura de Deus. É ela, claro, que nós vamos estar envolvidos com a graça, cercados pela misericórdia, mas precisamos estar revestidos da armadura de Deus para vencer as muitas adversidades que ainda iremos enfrentar na nossa caminhada rumo ao céu de glória. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Deus abençoe, presbítero Jackson.